Tá, gente, aqui eu vou colocar algumas dicas básicas para vocês fatorarem polinômios quando estão no limite zero sobre zero. Então, por exemplo, vocês têm limite quando x tende a 3 de, sei lá, 9x menos x ao cubo dividido por x menos 3. Na tentativa de resolver o limite, vocês substituem o valor 3 e percebem que chegam em 9 vezes 3, 27, menos 3 ao cubo, 27. E embaixo, 3 menos 3, 0, é um limite que a gente chama zero sobre zero, né? E como é que vocês têm que resolver? Então, a saída é manipular essa expressão aqui geometricamente até sair do zero sobre zero, tá? E daí, como faz isso? Tá, então, em geral, uma forma disso aparecer que é muito comum é quando a gente tem uma função racional, que é um polinômio sobre polinômio. Se vocês chegaram num zero sobre zero, significa que o valor que a gente está se aproximando, né? Então, a gente está resolvendo isso quando a gente está calculando o limite quando x se aproxima a a. Se vocês chegaram num zero sobre zero, significa que x igual a é a raiz tanto do polinômio no numerador quanto do polinômio no denominador. Certo? Então tá. Então a ideia é, e se isso aqui acontece, significa que vocês podem escrever o polinômio como x menos a vezes outro polinômio. E essa é a chave para resolver a questão. Por quê? Porque se vocês escrevem cada polinômio, tanto que está em cima quanto que está embaixo dessa forma, vocês vão ter isso, x menos a, no polinômio de cima, vocês vão poder escrever aqui, assim, no polinômio de baixo, vocês vão poder escrever assim. E daí vocês vão poder cortar esse x menos a com esse x menos a, e daí vão poder continuar a resolver a conta, certo? Então tá, então eu quero explicar algumas formas simples de vocês fazerem essa fatoração. Então, qual que é o primeiro truque mais simples de todos para vocês fazerem? Então, o primeiro truque, ele envolve isso. Exatamente como a gente tem esse polinômio aqui. Vocês estão vendo que vocês têm 9x menos x ao cubo? Então, esse é o truque mais básico de todos. Todos os termos têm x. Então, vocês colocam o x em evidência. Então, vou ter x. Bom, e o que vem aqui, quando vocês fazem a multiplicação, tem que dar o mesmo que lá, entende? Então, para eu ter, se eu estou multiplicando aqui x por fora, para eu ter esse termo 9x, eu tenho que ter um 9 aqui dentro. Quando eu faço x vezes 9, eu tenho de volta esse termo 9x. E para eu ter esse x ao cubo, eu vou ter que ter aqui dentro um menos x ao quadrado. Quando eu faço x vezes x ao quadrado, eu vou ter esse termo menos x ao cubo. Entenderam? Então tá. Bom, tá? Então chegamos no truque número 2. O truque número 2 é o seguinte: usar essa regrinha aqui, a ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a menos b. Então, se eu tenho 9 menos x ao quadrado, esse seria meu a ao quadrado, né? E o meu próprio b é o x, e esse aqui seria o meu b ao quadrado, né? Ou seja, o meu a é igual a 3 e o meu b é igual a x. Então, usando essa regrinha aqui, eu vou poder escrever isso como 3 menos x vezes 3 mais x, certo? Então, que é a mesma coisa que escrever menos x menos 3 vezes x mais 3. Então, esse aqui é o truque número 2. Agora, qual que é o outro truque? Então, em geral, os professores não estão interessados em saber todas as regras de fatoração de polinômios que vocês sabem. Eles só querem que vocês saibam o básico e eles não fogem muito disso aqui, pelo menos eu como professora.
colocar um x em evidência, usar esse truquezinho número 2, ou usar a Bhaskara de alguma forma, né? Então, um outro truque é, por exemplo, se eu tivesse x ao quadrado menos 6x mais 8, tá? Igual a zero, mais 8, tá? Igual a zero não. Se eu tivesse esse polinômio aqui. Então, isso aqui é uma quadrática, né? A gente poderia resolver isso, encontrar as raízes desse polinômio por Bhaskara. Então, como é que eu encontraria as raízes desse polinômio por Bhaskara? Se eu fosse fazer Bhaskara, eu ia fazer x igual... Então, lembram da formulazinha? É menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, né? E onde a Bhaskara está escrito dessa forma assim, ax quadrado mais bx mais c, tá? Então, se eu fosse fazer dessa forma, eu ia chegar em x igual a menos 6, então mais 6, mais ou menos raiz de menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. Certo? Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui eu chegaria em 6. Essa continha aqui daria raiz de 36 menos 32. Então, aqui dentro eu vou ter raiz de 4. 6 mais raiz de 4 dividido por 2. Ou 6 menos raiz de 4 dividido por 2. Então, esse aqui vai dar 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. E esse vai dar 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Certo? Então, as raízes são 4 e 2. Se as raízes são 4 e 2, eu posso escrever esse polinômio aqui como a x menos x1 vezes x menos x2. Tá? É a única possibilidade possível desse polinômio aqui. E x1 e x2 são as raízes da Bhaskara, tá bem? Então, aqui no caso, esse aqui vai ficar 1, porque o coeficiente do x quadrado é 1, vezes x menos 4, esse aqui é o meu x1, vezes x menos 2, esse aqui é o meu x2. Entenderam? Daí uma outra coisa que poderia ser muito simples, eu escrever o mesmo polinômio que poderia aparecer, né? Então, esse aqui seria o truque número 3, esse aqui, que eu acabei de explicar. Tá. E a outra coisa que poderia ser muito simples seria combinar uma Bhaskara com aquela dica de colocar o x em evidência. Então, eu teria o mesmo polinômio de grau 2 aqui, só que eu faria tudo vezes x. Então, escreveria x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x. Como é que resolve? Primeiro, observa que todos os termos têm x em evidência, tem x, e coloca o x em evidência. Fica x ao quadrado menos 6x mais 8, certo? E agora, para esse termo aqui, vai para o truque número 3. Certo? E daí a gente vai ter x vezes x menos 4 vezes x menos 2, certo? E assim como eu combinei com Bhaskara, eu poderia combinar com outro truque, ter alguma coisa do tipo x ao cubo menos 9x, tá? Isso aqui, primeira parte, coloco o x em evidência, né? Porque ele tá em todos os termos. Daí eu vou ter x vezes x ao quadrado menos 9. Daí agora eu caio na regra a ao quadrado menos b ao quadrado. O meu a vai ser o x, o meu b vai ser o 3, que 3 ao quadrado dá 9. Então, isso aqui vai ficar x vezes x menos 3 vezes x mais 3, tá? Esses 4 truques resolvem quase tudo. Tem poucos problemas que não caem num desses 4 truques.